Olá, queridos amigos e irmãos. Vamos hoje estar dando continuidade aos nossos estudos na carta aos Hebreus. E hoje vamos falar sobre o capítulo de número 4. Queria que você nos acompanhasse já com a leitura inicial desses textos. Hebreus, capítulo de número 4, versículo 1 e 2. Vamos começar então nossa meditação. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também nos foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Meus irmãos, vamos contextualizar aqui, lembrando que o autor aqui está se referindo ao povo hebreu no período do deserto. Então nós temos aqui duas referências que fazem paralelo com esse texto do capítulo de número 4 de Hebreus. A primeira é a peregrinação do povo do deserto. E algo que vai ser enfatizado aqui é a respeito daqueles que por conta da sua falta de fé não puderam entrar na terra prometida, daqueles que pereceram no deserto antes de pisarem na terra prometida, por falta de fé no Senhor, por causa do temor em seu coração quanto aos gigantes e os guerreiros que haviam por ali. Nós percebemos então uma primeira exortação, a exortação de que, como eles tinham a palavra, como eles tinham que demonstrar fé nas boas novas de uma terra que mana leite e mel, nós também devemos ficar atentos para essas palavras, as palavras que nos foi dada também pelo Senhor Jesus Cristo. Olha só o versículo de número 3, como vai aparecer aí. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. E aqui ele vai fazer uma referência ao Salmo 95, versículo 11, continuando. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Qual é esse descanso do Senhor que está sendo dito aqui? Uma referência é trazida agora lá de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 2. Qual é a referência que nós temos lá? Que depois de ter trabalhado durante todos aqueles 6 dias na construção de todas as coisas, na criação de todas as coisas, Deus descansou ou Deus cessou o seu trabalho. A referência, então, à promessa que está sendo dita aqui, é a esperança, uma expectativa de um descanso semelhante a esse descanso de Deus. Um descanso onde o trabalho se encerra. Um descanso onde a luta se encerra. Um descanso onde já não há mais nada de trabalho, de ardor para ser realizado. Quanto ao povo de Israel, esse povo que peregrinou no deserto, eles tinham ainda algumas lutas. Lutas contra outras nações para que eles viessem vencer. A luta contra o seu coração, da descrença e da dureza do seu coração. A luta contra a rebelião que eles enfrentavam, muitas vezes rejeitando Moisés, por consequência rejeitando a Deus. Diversas lutas que fazem parte do povo. Lutas que nós também, porém, precisamos aprender lutas que nós precisamos enfrentar também no nosso dia a dia. Versículo de número 4 vai continuar o seguinte: porque em certo lugar se disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizeram. Esta é a referência de Gênesis capítulo 2, versículo 2. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Agora, voltando ao Salmo de número 95. Porque aqueles homens
que guerrearam contra Deus, que se rebelaram contra Deus, que não tiveram fé nas promessas de Deus, da entrega daquela terra prometida, eles então não poderão entrar no descanso de Deus. Eles são homens que não conseguirão, então, desfrutar desse descanso que foi dado pelo Senhor. Olha só como continua, então, os versículos agora, de 7 até o versículo de número 9. De novo, determina certo dia. Hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Olha que coisa interessante. O que o autor aqui está argumentando é o seguinte: se a entrada do povo de Israel na terra prometida já fosse o descanso de Deus, não precisaria que por meio de Davi depois lhe fosse prometido um outro descanso. Lhe fosse prometido, como no salmo de referência aqui, um outro momento de descanso. Então, que outro descanso é esse que está sendo dito? Um descanso reservado para o povo de Deus. É o descanso pleno, meus irmãos, o descanso da vida eterna, o descanso na plenitude de Deus diante do nosso Deus. É a promessa que nós aguardamos, é o final de todas as coisas, é aquilo que está escrito ali em Apocalipse capítulo 21, e eis que todas as coisas se fizeram novas. Olha como continua o texto, versículo de número 10, vai falar agora conosco. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia seguindo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Qual é a exortação que nos está sendo dado aqui pelo autor de Hebreus? É que nós hoje não sejamos pegos em flagrante, como aquele povo do deserto, em um espírito de desobediência ao Senhor. Olha só o que está sendo dito aqui. Essa palavra do Senhor, e os olhos do Senhor, a palavra do Senhor, ela é viva. E ela é capaz de fazer com que seja até dividida a alma e espírito, juntas e medulas. Qual é a ideia aqui, seguindo a sequência do texto? É que essa palavra de Deus, ela penetra a nossa alma. Essa palavra de Deus vai no mais profundo abismo do nosso interior, capaz de fazer com que todas as coisas sejam sondadas, capaz de fazer com que todas as profundezas do nosso coração sejam reveladas a nós mesmos, até que seja capaz de nós pensarmos, fazermos um autoexame, analisarmos se em nosso coração está tendo algum vestígio daquela mesma desobediência. O convite aqui então que o autor nos traz é para fazer com que a gente se coloque submissos diante do Senhor, crendo que que a palavra de Deus pode ter esse poder sobre nós, de esquadrinhar tudo, de examinar todas as coisas, todos os detalhes, a fim de que todos nós estejamos fazendo um autoexame e identificando se em nosso coração, se em nosso interior há alguma medida de desobediência a Deus.
Como é que você tem refletido sobre a palavra de Deus? Como é que a palavra de Deus tem agido em sua vida? Aliás, diante do agir da palavra de Deus em sua vida, como é que você tem respondido a essa palavra de Deus? Tem respondido com descrença? Tem respondido com desobediência? Como é que, diante daquilo que o Senhor revela, quando você faz um autoexame, diante daquilo que o Senhor revela, quando você está diante do espelho de todos os homens, que é a palavra de Deus, como é que você reage? Você tem se curvado diante de Deus, buscado arrependimento? Você tem se curvado diante de Deus, se colocado com temor e tremor diante de Deus, pedindo para que Deus venha sondar o seu coração, pedindo para que Deus venha te ajudar a alcançar o arrependimento, pedindo que Deus venha lhe encorajar para em tudo você ser obediência, sem nenhum temor, sem nenhum medo, sem nenhuma desconfiança. Simplesmente se entregando e confiando na palavra do Senhor, principalmente quando diz respeito a esse maravilhoso descanso. Porque, como já sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo já está no descanso, nosso Senhor Jesus Cristo já preparou para que a gente possa desfrutar de tudo isso. E nós estamos aqui, nós que cremos no Senhor, também nos preparando para esse grande dia, onde a gente chegue diante dessa nova Jerusalém, novos céus, nova terra, e possamos descansar definitivamente do descanso, nos apossar, melhor dizendo, definitivamente desse descanso preparado para nós. Continua o versículo 14, então. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como é que conclui esse capítulo, então, tão maravilhoso da carta aos Hebreus? Diante dos efeitos que a palavra viva e eficaz de Deus, diante dos efeitos que tem acontecido em nosso coração, diante dessa sondagem, diante de tudo isso que tem acontecido em nós, como é então que nós devemos nos comportar? Percebemos os nossos pecados, então devemos correr de Deus? Percebemos que em alguns pontos temos sido desobedientes, devemos então fugir de Deus? Percebemos então que nós temos em alguns pontos, em alguma medida, endurecido o nosso coração, devemos então correr de Deus? Nos rebelar contra Deus? Muito pelo contrário. Devemos nós nos achegar a Deus. Olha só essa expressão então. Devemos nos achegar ao trono da graça, como diz o versículo 16. Nos aproximar do Senhor, a fim de recebermos a sua misericórdia e socorro em ocasião oportuna. Em ocasião que nós nos fraquejamos, devemos correr para o trono da graça. Em ocasião que muitas vezes nos falte fé, devemos correr em direção ao trono da graça. Em ocasião que nós percebemos uma vez ou outra dureza em nosso coração, devemos correr para o trono da graça e buscar pelo socorro do Senhor. Porque nós temos nosso Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote, que como nós foi tentado, mas ele sem pecado se compadece de nós. Nós que estamos aqui agora nos preparando para esse dia do descanso pleno prometido pelo Senhor, dia em que nossas lutas, nossas dificuldades, nossas batalhas, nossas angústias irão completamente cessar e receberemos de Deus um descanso como Ele, naquela declaração de Gênesis 2:2, onde Ele cessou o seu trabalho. Existe esse momento guardado para nós, um momento de descanso e repouso na vida eterna. Portanto,
Se o seu coração está sendo invadido por descrença, corra para o trono da graça, não se afaste do Senhor. Se o seu coração está se enchendo de falta de fé, corra apressadamente para o trono da graça, porque lá existe socorro. Se o seu coração está se enchendo de medo, de desconfiança, de frieza espiritual, corra para o trono da graça, porque lá tem socorro e Deus vai te ajudar a permanecer até o fim, porque assim é aqueles que estão em Cristo. Nós temos a quem recorrer, nós temos um sumo sacerdote, creia nele e será salvo. Que essas palavras, esse estudo possa abençoar a sua vida e te vejo no próximo capítulo de Hebreus.